Olá, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Vocês já devem estar cansados da minha cara de tantas aulas que nós já estamos juntas. Essa é a nossa aula de número 10. Nós já vimos muita coisa, não é verdade? Eu sou a professora Tamires, professora da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. E nós vamos continuar trabalhando a nossa disciplina de Geografia referente ao 8º ano, certo? Vamos lá. Vamos só recapitular um pouco o que nós já vimos. Lá no início das nossas aulas, a gente viu sobre a questão da população, viu sobre os fluxos migratórios, vimos também sobre as organizações internacionais, vimos sobre as organizações relativas ao comércio, que é o caso do Mercosul, do NAFTA. Também falamos sobre a questão da economia dos Estados Unidos, a economia da União Europeia e a economia do Brasil. Na nossa última aula, nós vimos e nós comentamos sobre a questão do fator econômico da América Latina e também do processo, e dos problemas sociais que acontecem aqui na América Latina. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a América Latina, mas vamos também falar sobre a África. Vocês lembram que nós comentamos brevemente sobre a África algumas aulas atrás? Nós falamos sobre a economia da China, a influência da economia chinesa no continente africano. Então, nós vamos dar continuidade nesse nosso assunto. Primeiramente, quando eu vou falar sobre a América Latina, quem são os americanos? Americano é quem nasce lá nos Estados Unidos? Não, gente. Americano é toda e qualquer pessoa que nasce no continente americano, na América. Seja na América do Norte, na América Central, na América do Sul, todos nós somos americanos. Mas como é que foi formada essa população americana? Primeiramente, pelos povos pré-colombianos. Pré-colombianos são aqueles antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente americano. São os nativos, os indígenas. É o caso, por exemplo, dos maias, dos astecas, dos incas. Ah, professora, também é o caso dos tupi? Sim, gente, também é o caso dos indígenas que nós temos no Brasil. Todos eles são povos pré-colombianos, são antes da chegada de Colombo. Também a formada população americana com os europeus, a vinda dos europeus, sejam eles portugueses, espanhóis, franceses, britânicos, os europeus, os africanos que vieram para cá escravizados. Lembrem-se, eles foram trazidos do continente africano para o continente americano exatamente para trabalhar um trabalho forçado, para serem escravos. Asiáticas, quando eu falo de asiáticos, a gente pode pensar assim, chinês, japonês, muito mais. Os libaneses, os sírios, que tem uma população muito grande aqui no Brasil, certo? Em outros lugares também, mas aqui no Brasil é muito grande. E além de outras nacionalidades, as mais diversas nacionalidades, de mais variados locais no mundo. Mas quando eu vou falar sobre a América Latina, eu tenho que entender primeiro o que é a América Latina. A América Latina são todos os países que são de origem, de língua, de origem latina. Ou seja, quais línguas são de origem latina? O francês, o espanhol, o português, o italiano. Nós temos aqui na América, colonização de espanhol? Sim. De português? Sim. Francês também tem. Então, todos esses países que foram colônias e que hoje falam línguas de origem latina são considerados da América Latina. Enquanto que a América anglo-saxônica são aqueles que foram colonizados pelos britânicos, que falam inglês, que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá. Lembrando, o Canadá também fala francês, mas uma das línguas oficiais é o inglês. Então, a América anglo-saxônica é exatamente Canadá e Estados Unidos. Continuemos aqui. A distribuição da população ela é desigual na América, ela não vai ser igual. Eu não vou ter a mesma quantidade de pessoas uniforme em todo o continente americano. Então eu vou ter uma concentração muito maior na parte leste. Isso por conta do relevo, mas também por conta do clima. Por exemplo, o Canadá ele é bem menos povoado do que o Brasil. Se a gente for comparar por área territorial, não só por isso, mas ele é bem menos povoado que o Brasil. O desenvolvimento populacional ele foi diferente
da América do Norte com a América Latina. Lembremos que na América do Norte o desenvolvimento populacional ele aconteceu muito mais até o século XIX. Eu tinha uma maior taxa de natalidade no século XIX, na América do Norte, enquanto que na América Latina esse desenvolvimento, esse crescimento populacional, ele é muito grande, até mesmo nos dias de hoje, comparado com os países desenvolvidos. Um outro fator da América Latina é o desenvolvimento tardio da indústria. Eu tive uma industrialização muito tarde. Por exemplo, países como México, Argentina e Brasil, que são países emergentes, a gente já viu isso na aula anterior, são países mais desenvolvidos que os outros, o desenvolvimento industrial ele foi bem recente, tá certo? Se comparados com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão, então foi bem recente. Nós vimos e nós falamos um pouco sobre o continente africano na nossa aula anterior, quando nós falamos sobre a influência da China no continente africano. Nessa nossa aula, nós vamos dar continuidade e vamos fazer um breve resumo sobre o continente africano. Primeiro, se a gente olhar o mapa, olhemos o mapa, as divisões elas são bem retas, né? Se eu olhar lá, Egito e Sudão, eu tenho uma linha reta. Por quê? Porque essa divisão ela não foi feita respeitando limites, ela não foi feita respeitando os grupos étnicos, nada disso. Ela foi feita com interesse, pelos interesses dos países europeus, quando eles foram colonizar esse continente. Por que eles colonizaram o continente africano? Principalmente em busca dos minérios. Quando eu estou falando do continente africano, eu estou falando de um dos continentes mais ricos em minério. Quase todo o diamante produzido no mundo inteiro foi extraído do continente africano. Boa parte do ouro que eu tenho produzido hoje também é extraído, também é retirado do continente africano. Então, isso é um fator que faz com que os países europeus queiram explorar e quiseram explorar nesse determinado período de tempo o continente africano. No continente africano, apesar de eu ter uma grande pluralidade étnica e cultural e ter uma história milenar, se nós formos lembrar, revisar lá no 6º ano de história, os primeiros indícios de seres humanos foi exatamente nesse continente, eu também tenho um baixo índice de desenvolvimento humano, os mais baixos considerados. Eu tenho diversos problemas sociais, eu tenho problemas como miséria, fome, subnutrição, analfabetismo, baixa qualidade de vida. Quando eu estou falando de analfabetismo, eu tenho que ter em mente que boa parte dos países do continente africano são países em que a educação ela é paga. Ah, professora, mas aqui no Brasil a gente também tem escola particular. Tem, mas nós temos escolas públicas. Em grande parte desses países, em alguns desses países, não existe escola pública. Então, toda a educação é paga. Se eu tenho problema para me alimentar, como é que eu vou pagar uma escola? Tem um filme muito interessante chamado O Menino que Descobriu o Vento, está disponível na Netflix, e que fala um pouco sobre o processo de educação. É muito interessante, quem puder assistir, assista. Mas não é obrigado, é só se puder e quiser. O continente africano ele é dividido de várias formas diferentes. A que nós vamos utilizar é essa da distribuição em África Central, Meridional, Setentrional, Ocidental e Oriental, como mostra no nosso mapa. Essa divisão ela é feita principalmente seguindo características de países com culturas comuns, com clima comum, tipo de exploração, né, tipo de economia mais próxima, certo? Quando eu estou falando de África Central, eu falo de países como a República Democrática do Congo, eu falo da República Centro-Africana, entre outros. E ela tem uma grande presença das savanas, aquela que a gente vê nos filmes lá, bem bonitinho. Pois é, a savana é muito presente na África Central. Na África Meridional, eu tenho países como Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, e ela tem uma característica interessante. Ela é muito rica em minérios como ouro, cobre e crômio, ou seja, uma área que tem uma produção mineral muito grande. Na África Setentrional, que inclui regiões como Argélia, Egito, Líbia, eu tenho uma exploração mineral muito grande, mas eu também tenho a presença do Vale do Nilo. Lembra também de história lá do 6º ano? Pois é, o desenvolvimento da civilização egípcia foi próximo ao Vale do Nilo, onde eles utilizavam para a agricultura e utilizam até os dias de hoje.
África Ocidental, onde tem regiões como Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Bissau, tem características muito grandes, principalmente na questão da agricultura, como cultivo de cana-de-açúcar, cacau, ok? África Oriental, que constitui países como Uganda, Somália, Ruanda, são países que a agricultura ela é mais desenvolvida do que, e também a exploração de minérios. Lembremos que o continente africano é o segundo continente mais habitado do planeta, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Eu tenho áreas, regiões que são ricas. Ah, professora, mas no continente africano tem país rico? Tem regiões ricas. Mas eu também tenho uma grande presença de problemas e desigualdades sociais. Eu tenho um vasto problema social no continente africano. Então, eu tenho uma riqueza mineral, uma fonte de riqueza muito grande e problemas sociais muito grandes. Eu tenho taxa de natalidade alta, mas taxa de mortalidade alta também. Certo? Tem alguns países onde a expectativa de vida, nós falamos sobre expectativa de vida, lembra? A expectativa de vida é de 54 anos. Então, se for comparado com a do Brasil está muito boa. Okay? Um fator do continente africano é que o que é mais desenvolvido é o setor primário, é o extrativismo e a agropecuária, que são os dois setores mais desenvolvidos, né? O setor primário e essas duas economias são as mais desenvolvidas. Nessa nossa aula a gente falou sobre o continente americano e nós vamos falar mais sobre o continente americano nas nossas próximas aulas, certo? Falamos sobre o continente africano, que nós já tínhamos falado um pouco antes, e nós vamos dar continuidade. Eu espero que vocês façam a atividade de vocês, lembrem-se de pegar na escola, caso você não tenha acesso à internet, mas procure fazer pela internet, procure fazer pelo Palmas Homeschool, certo? Tenham uma boa semana e até a próxima aula.